dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, Senhor, o que havemos de fazer? E o profeta o acalmou dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Na outra versão, não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi lida nesta noite. E através do poder do teu Espírito Santo, eu quero que tu venhas falar conosco. E me usa apenas como instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Capacidade humana é insignificante nesta hora, porque a partir do momento da tua palavra lida, é o Senhor que vai falar conosco. E fale comigo nesta noite primeiro, fale com todas as pessoas que estão no templo, com todas as pessoas que estão me assistindo ao vivo agora, quando assistirem essa pregação pelo programa Pensando Bem, para que a honra e a glória do que for falado seja dada ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai usar o poder da palavra em nossas vidas nessa noite. É assim que eu creio, pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplauda e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. A complexidade da vida hoje é uma coisa muito interessante, né? Porque muitas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis e no final da ministração do louvor, eu te falei isso. Nós estamos vivendo situações difíceis e diante da dificuldade, há-se uma complexidade muito grande entre a gente pôr em prática o poder da palavra de Deus e vivermos enxergando as coisas que nós enxergamos. E em certos momentos da vida, até nós começamos a ficar muitas vezes receosos e duvidosos, porque muitas vezes a coisa não dá do jeito que a gente queria. Porque nós fazemos planos, nós temos metas, nós temos muitas coisas que envolvem a nossa vida física e que muitas vezes parecem um tanto quanto distante das coisas espirituais. E esse vago, esse espaço, esse lugar, né, esse espaço no tempo entre o que você vê e o que você acredita, Satanás usa muito para trazer a complexidade da dúvida sobre as nossas vidas. E isso tem nos feito muitas vezes endurecer o nosso coração quanto às coisas espirituais, viu? Eu quero que você entenda que mais do que nunca nós estamos num tempo de uma entrega completa ao poder de Deus, porque sem o poder de Deus nós estamos vendo que as coisas estão cada vez mais debandadas. Dá-se ao que está acontecendo aqui no nosso país, né? Isso que está acontecendo lá no Espírito Santo, acho que ontem, hoje, eu nem vi televisão, fiquei meio longe, não estava dando, mas a última notícia que eu tive é que lá ainda, eles estão em greve lá, os policiais ainda. Irmãos, uma sociedade se comportar daquele jeito, parece que nós somos todos bandidos, né? Porque o dia que a polícia resolve fazer uma greve, ou os familiares dos policiais intervir na saída deles, virar aquele negócio que está virando, é de assustar as nossas vidas. Se esse negócio começa a descer para o Rio de Janeiro e chega em São Paulo, aí você fala, será que aqui vai ter as mesmas atitudes que lá? Eu estou pondo em xeque agora a nossa condição social, porque se não for Deus na nossa vida, você vê que a coisa está cada dia mais debandada. E quando você vê essa situação, porque nós estamos vendo, né? Está aqui do lado. Está aqui no mesmo ar que nós respiramos, né? Está aqui no nosso caminho. Se você resolver sair e fazer uma viagem, você saiu de São Paulo, passa o Rio, você chega no Espírito Santo, rápido, coisa de 6, 7 horas de viagem, você está lá. E lá a coisa está uma terra sem lei. E quando a gente vê tudo isso, aí você já parou para refletir como que é a vida das pessoas boas nesses países, lá do outro lado do mundo, onde a gente vê pessoas sendo família sendo destruída, mulheres sendo estupradas, cristãos sendo mortos. E você vê a condição em que nós estamos vivendo, parece que aquilo que
Essa semana foi assaltada uma casa do lado da minha, vizinho, parede, a casa de baixo. Eles têm, o casal com 4 filhos, dois rapazes e 2 meninas, já são grandes, já jovens já. E a mãe trabalha num dos hospitais, eles têm uma lojinha lá no centro do Júlio de Mesquita, o pai também trabalha para o Estado. E os filhos foram para a escola, a filha chegou do serviço, eles não estavam em casa, foi na casa do avô. O pai subiu na casa da mãe dele e daí a dona da casa chegou. Ela chegou e encostou só o portão. Acabou de encostar, entrou 3 cidadãos, um ficou no carro, armados, amarraram ela, levaram televisão, notebook, roupa das crianças, assim, irmãos, do lado da casa da gente. E foi mais ou menos assim o horário que eu estava jantando, ela falou que saiu gritando, e depois que a Camila chegou em casa, falou, pai, roubaram a casa da Tânia aqui do lado, saiu, meu Deus. Irmãos, o negócio está acontecendo agora. Coisa que nós falávamos assim, nossa, rapaz, a gente só via em televisão, né? Nossa, aconteceu, entrou, e agora está aqui do lado da nossa casa. Aí começa, viu, mas a semana passada assaltaram a casa aqui da outra rua do mesmo jeito. Ontem assaltaram aqui desse jeito. E quando nós vemos tudo isso, e vemos a condição de fragilidade que nós vivemos, nós temos que começar a declarar em nome de Jesus. Você precisa declarar, nós precisamos declarar que a nossa vida e a nossa casa é guardada pelo poder de Deus. Não deixe Satanás entrar na tua mente para te deixar com medo de sair de casa, para deixar você com medo de deixar teus filhos em casa, para você ficar assustado com tudo isso, porque o mundo vai de mal a pior, mas aqueles que estão confiando no poder de Deus vai ter a guarda do Senhor sobre a tua vida. Nem se um dia entrarem na tua casa para roubar, só vai roubar as coisas materiais. E o povo que mora do nosso lado, um povo, graças a Deus, cristão. E quando acabou tudo aquilo lá, nós ficamos até altas horas, daí a polícia veio, ficamos papeando, e ela falava assim, gente, graças a Deus, minhas filhas não estavam em casa, meus filhos não estavam em casa, eles não levaram nada, não mexeram com a nossa vida, o que levou de televisão, computador, um dinheiro que eu tinha na bolsa, tudo isso a gente recupera, porque o mais importante, a nossa vida foi preservada. Só que muitas famílias da nossa sociedade, depois de um fato desse, bate desespero. Aí você vê pessoas vendendo casas baratas, trocando a troco de banana, porque acha que o lugar que ela morava estava ruim, vai para outro lugar, vai acontecer também. E nós precisamos entender e ter a atitude que Eliseu teve sobre o moço dele. O moço estava com um problema desse também, porque veio soldados sírios pegar Eliseu, porque Eliseu falava para o rei de Israel como é que o exército sírio estava vindo, e daí o rei mandou prender ele, chegou lá, o rapaz saiu para fora e estava tudo acabado. O profeta ficou de pé e orou por ele e falou assim, Senhor, toca na visão dele. Quando pediu esta oração, os olhos daquele moço começou a ver que atrás do problema tinha um grande exército de Deus guardando a vida deles, e o profeta declarou, maior são aqueles que estão conosco do que aquele que vem contra nós. Amém? Você pode entender assim também? Mas daí nós precisamos começar a entender e começamos a praticar isso. No teu dia a dia, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, nas coisas naturais da tua vida, você precisa declarar que mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Quando o episódio do Aislan, aproveitando que ele deu o testemunho hoje, que ele veio e falei, cara, não olha para esse lado, olha que você é um bom vendedor, te puseram numa região que está ruim para você prosperar. Pastor, então, eu vou acredita, rapaz, é palmeirense, é difícil lidar com essa gente, irmãos, é igual corintiano, é difícil lidar com esse povo, mas se pôr a fé em ação, até essas barreiras vencem. Hoje, graças a Deus, bateu mais do que a meta, já tem o reconhecimento da empresa, a empresa está indo bem, porque como ele deve ter mais cristão naquele lugar, orando e trabalhando com seriedade, com dignidade, e venceu o problema, mas teve um momento que a gente fica apreensivo. A Aline cai, o menino no chão, fica sem se mexer, ficou apreensivo, vamos orar, ora. No momento que Satanás se levantar, e entenda que ele vai se levantar. Quando nós nos tornamos cristãos, porque criatura todos nós somos de Deus. Todos fomos criados por Deus. Mas quando você se torna um cristão,
que você aceitou Cristo na tua vida, você acreditou na morte de Jesus de Nazaré, e acredita na ressurreição de Jesus Cristo, você se torna um cristão. E quando você se torna um cristão, Deus vai cuidar mais da tua vida, porque no momento difícil, nós temos vida como todo mundo tem. Nós passamos por desemprego, passamos por doença, passamos por alegria, por tristeza, por desemprego, por tudo que todo mundo passa. Mas quando você pede para o teu pai fala assim: libera a bênção, porque esse meu filho crê no poder do nome de Jesus. E quantas vezes na dificuldade que nós estamos esquecendo do poder de Deus em nossas vidas? Quantas vezes no meio que o negócio está... aí a gente abaixa, cuidado. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida. Você que entrou aqui nesta noite, caído por algum problema, triste com alguma circunstância, o Senhor vai mostrar para você que tem mais de Deus para te dar do que o diabo para tirar de você. Não sei se de repente hoje você está abatido por algum problema, por alguma situação, deixou o emprego hoje. Sexta-feira é um dia meio cruel, né? Às vezes as coisas ficam indefinidas para segunda-feira. E o diabo quer que você passe um final de semana tenebroso, com medo. Não passa. Descanse e fala assim: vou curtir meu final de semana, porque se Deus não guardar a minha vida, ninguém pode fazer nada por mim. Sabe por quê? Eu tenho sempre explicado isso para vocês e gosto de explicar. Eu considero a nossa comunidade uma comunidade de ensinamento, né? Nós pregamos assim, gostamos que você entenda o perfil de Satanás, o perfil do ser humano, a ação de Satanás sobre a tua vida e o livramento que Deus dá sobre a tua vida. E eu sempre tenho te falado isso. Satanás, a Bíblia já descreve ele assim, como um leão bramando, como se ele fosse um leão tentando assustar você. E quando nós enxergamos uma coisa ruim, é esse susto que ele quer dar. Mas ele só está tentando. Por isso que a palavra é, quando nós somos tentados por Deus, pelo Satanás, ele vai tentar tirar você da estrutura da palavra. Mas se você permanece firme, mas pastor, irmãos, é difícil ficar firme no dia da tribulação. Mas você tem que ficar. Não estou falando que nós não temos direito de chorar, temos direito de ficar desanimado. Temos todos esses direitos, irmãos. Somos seres humanos. É difícil quando você vê teu filho doente, né? Quem tem filho pequeno que sabe disso. Quando os filhos já são grandes, a gente ainda fica preocupado. Você imagine vocês que estão na fase de ter crianças ainda em casa. Mas naquele momento, é um momento que Deus entende. O momento que você ficou desempregado e você pensou: nossa, e agora? Ferrou tudo. Ai meu Deus, o que vai acontecer? É normal esses pensamentos. E Deus entende tão bem isso, porque depois a gente se recompõe. Senhor, me perdoa, aquele momento eu pensei mesmo que estava ruim, mas graças a Deus a tua mão está estendida sobre a minha vida, e você vê o livramento e dá o testemunho da vitória que você teve. Isso é mais importante do que tudo. Não é fácil quando você chega numa empresa e teu cartão de ponto não está lá, ou eles deixam para te dispensar de tarde. E às vezes você sai da empresa meio cabisbaixo, meio chutando lata, e agora? Não se preocupa quando você pensa assim. O amor de Deus supera isso na nossa vida, viu? O amor dele é grandioso sobre nós. Nós que somos mesquinhos, né? Cheio de recalque, Irmãos, aprenda a descansar no poder de Deus. Eu fico só imaginando Eliseu quando levanta, um moleque todo apavorado. Meu, ferrou, só tem corintiano lá. Ele levanta, respira e fala assim: descansa, cara. Tem mais atrás do que ele sobre a nossa vida. E Satanás está querendo que você enxergue só o problema nesta noite. Você que está em casa me assistindo, de repente você está aí todo oprimido, quase entrando em depressão, porque você se encontra num labirinto, né? E quantas vezes, não sei se você já se sentiu assim, em um labirinto, tudo que você pensa, aí vem, não dá certo. Você nem fez. Eu vou tentar assim, não dá certo. Aí você fala: não, então eu vou fazer assim, não dá certo. Aí não, eu vou fazer, não dá certo. O diabo, porque veja bem, ele não pode entrar dentro de você, mas se você abrir a brecha, ele entra na tua mente. Quando ele entra na tua mente, ele fica esperando a tua reação e as tuas palavras para ele socar pensamento ruim na tua cabeça. Aí você fala assim: nossa, agora eu estou perdido, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ai, Senhor, tem misericórdia, mas eu estou com muito medo. Se isso acontecer, aí vem o pensamento: vai acontecer assim. Aí você se apavora cada vez mais. Sempre tenho te dado um exemplo, como se fosse uma parábola,
que uma pessoa que está para se afogar, se no momento ela consegue ter razão, e ela fica quieta e tenta boiar, ela não morre mais afogada. Porque o que faz um ser humano se afogar é o medo daquilo que ele não sabe fazer e as condições que ele poderia fazer, mas a inteligência dele não deixa alcançar. Porque naquele momento de pavor você só pensa no pior. E quantas vezes que a gente só pensa no pior no nosso casamento, na nossa faculdade, no nosso emprego, no nosso dia a dia. E Satanás, quando percebe que você começa a falar coisas desagradáveis, ele te impulsiona mais. Porque Deus te deu a liberdade, nós precisamos saber trabalhar com a nossa liberdade. E dentro da liberdade, lá em Provérbios fala que você vive do que você fala. Se você falar coisas boas, você vai viver coisas boas. Mas se você é uma pessoa negativa, só coisa ruim vem na tua vida, porque você está declarando isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quando você estiver de frente com a porta da vida e você vê coisas ruins, lembra do que Jesus Cristo falou: eu estarei contigo todos os dias da tua vida e você será uma pessoa abençoada.